Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. E chegou o fim do ano, parece que começou ontem mesmo, e quando a gente participa do culto, muitas coisas vêm à nossa memória. Eu me lembrava, por exemplo, que no ano passado, no dia 31, Débora e eu estávamos lá na América. Me lembrava de que no mês de março nós comemoramos com a igreja 45 anos de caminhada ministerial, mais de 4 décadas. Me lembrava de tantas coisas boas e tantas coisas não tão boas que nos aconteceram neste ano. E hoje eu quero dar um foco à nossa palavra, um foco de gratidão. Palavra de gratidão. Certamente que cada pessoa aqui viveu momentos bons e momentos não tão bons assim nesse ano. Talvez tenha sido ano de perdas, pessoas queridas que partiram e que deixaram uma lacuna na forma da saudade. Talvez tenha sido ano do desemprego, talvez tenha sido ano da descoberta de uma enfermidade. Eu poderia descrever uma série de situações que poderiam trazer aos nossos corações tristeza. Mas eu não quero fechar o ano falando de tristeza. Eu quero falar de gratidão. E eu começo perguntando aqui nesse auditório, quantos têm pelo menos um motivo de gratidão? Levante a mão. Eu sei que você tem mais do que um motivo. E eu quero nessa noite lhe convidar à reflexão sobre o tema da gratidão. O texto que separamos é o texto do Salmo de número 103, que é um salmo de Davi, salmo de número 103. Nossa igreja tem sido muito abençoada, uma igreja que não é perfeita, que busca agradar a Deus, servi-lo. E o Senhor tem tido tanta misericórdia dessa comunidade, dos pastores. Quando eu olho para trás, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu me recordo do início da nossa caminhada aqui em Barra do Piraí. Me recordo da primeira vez em que vim a esta cidade, no mês de março de 1978. Muitos anos. Acredito que alguns não estavam aqui e ainda não eram sequer nascidos. Me recordo daquele início lá na rua Paulo de Fronten, número 279. Quando a segunda igreja batista foi organizada, foi naquele local que ela se estabeleceu como igreja. Ali começamos o nosso ministério, ali fiz tudo de primeiro casamento, primeiro sepultamento, primeiro batismo, tudo foi feito ali, num prédio alugado, o valor exorbitante para a nossa realidade de igreja pequena. Eu preciso fazer essa introdução um pouco mais longa, mesmo antes da leitura do texto,
para patentear o sentimento que toma o meu coração, que é o sentimento de gratidão. Ali nós começamos, uma pequena congregação, alguns daqueles que lá estavam ainda estão aqui, são testemunhas oculares, vivenciaram aquilo que é dito nessa cidade acerca dessa comunidade, que é uma igreja de ricos, não é verdade, pelo menos eu não os conheço. E começamos a trabalhar debaixo da bênção de Deus. Como a história é dinâmica, e nós somos dinâmicos na história, penso ser razoável fazer essa recordação, que talvez seja novidade para alguns. Começamos então a trabalhar, e Deus foi abençoando, a igreja foi crescendo, e aquele espaço de 7 metros de largura e 11 de comprimento, começou a se tornar pequeno. Eu falava isso ontem numa live da qual participei, e os irmãos começando a sentir o desconforto do espaço físico pequeno. Para se ter uma ideia, nós chegávamos a ter mais de 100 pessoas do lado de fora, num evento da igreja. Isso gerava desconforto. Começamos a orar. Quantos já ouviram essa história? Quantos não a ouviram? Levante a mão. Então eu vou contar. Aliás, eu estou ensaiando escrever um livro. Eu espero que ele seja lançado lá pelo Jubileu de Ouro de Ministério, ou talvez antes. Começamos a orar, e Deus foi abençoando, e nós compramos um pequeno terreno, lá nas Oficinas Velhas, onde hoje tem uma Assembleia de Deus, na Rua de Baixo. Você passando ali, na Rua de Baixo, é pista de retorno, você vai ver uma igreja, Assembleia de Deus, aquele terreno foi nosso. Mas ainda não era ali que Deus nos queria. Vendemos aquele terreno e compramos um outro terreno atrás da igreja de Santana. Chegamos a fazer, inclusive, projeto. Fizemos o lançamento da pedra fundamental. Quantos estavam naquela ocasião? Levante a mão. Olha. A fila está andando, né? Mas ainda não era ali. E num culto de quinta-feira, o irmão Fernando Melo, que está ali, me disse assim: pastor, tem um terreno lá no bairro do Matadouro que vai ser o ideal para a nossa igreja. Naquele momento, eu pensei assim: estamos lá no centro da cidade, 5 minutos da praça, ir para o bairro do Matadouro. Confesso que aquilo não me trouxe muita empolgação. E eu passava aqui em frente a esse terreno, indo para Vassouras, porque eu fazia faculdade ali em Vassouras, ou visitando algum membro da igreja. E eu confesso que eu nunca tinha visto esse terreno. Mas, naquele culto de oração, eu disse para aqueles irmãos que estavam presentes: vamos, que o irmão Fernando está falando de um terreno. Você lembra disso, Fernando? Lá no bairro do Matadouro. E eu quero, depois do culto, te convidar para irmos lá orar, que esse terreno estava à venda.
era de um dos homens mais ricos da cidade, cujo neto hoje é membro da nossa igreja, o Vitor. E eu falei assim, vamos até lá. Sabe o que aconteceu? Naquela quinta-feira, tinha uma cerca de arame farpado aqui. Eu tinha uma Brasília branca. Não é a Brasília amarela lá daquele grupo que... Qual é o nome do grupo? Não fala não, irmão. Uma Brasília branca, bem barulhenta. Eu parei o carro ali. E eu não sei explicar, gente. Eu não sei explicar. A entrada era daquele lado, tiramos aquela cerca. Eu não peço que você acredite nisso, mas uma coisa aconteceu quando eu pisei aqui. Parece que o coração ia sair pela boca, e Deus dizendo, é aqui, é aqui. Nós andamos aqui nesse terreno, eu estava assim como uma criança numa loja de brinquedos, ou numa loja de doces, andando de um lado para o outro, a conquista sem ainda ter conquistado. E começamos a trabalhar, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, e conseguimos comprar esse terreno. Você está diante de um milagre. De um milagre. Não tem explicação. É mão de Deus. E eu poderia virar a noite contando essa história. Mas eu apenas a cito para falar de gratidão. Porque, irmãos, a expressão gratidão, ela me vem muito mais pela bênção da família, da minha esposa, dos meus filhos, meus netos, pelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, porque não é pastor quem converte, é o Espírito Santo de Deus, mediante a pregação da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai quebrantando corações, e muitos dos que aqui estão são realidades materializadas dessa verdade. Isso enche os nossos corações de gratidão. Por isso, nessa noite, nessa última pregação do ano de 2024, eu quero ler o Salmo 103 e convidar você a pensar em gratidão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira.
não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus bendito, fala-nos através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Aristóteles dizia que gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. E eu quero começar essa breve reflexão citando um dos teólogos mais importantes da história da igreja, chamado Tomás de Aquino. Viveu no século XIII. Tomás de Aquino escreveu muita literatura teológica, de uma farta produção literária. E em uma de suas obras, intitulada Suma Teológica, há um capítulo no qual ele trata de gratidão. É o chamado Tratado de Gratidão de Tomás de Aquino. E naquela obra, ele identifica 3 atos principais na gratidão. O primeiro deles é reconhecer o benefício recebido. Há pessoas que não reconhecem o benefício que alguém lhe fez. A gratidão começa com o reconhecimento daquilo que alguém fez em meu favor. O reconhecimento do sacrifício dos pais, o reconhecimento da dedicação da esposa, do marido, e por aí vai. O segundo ato que ele identifica é o agradecimento verbal. O agradecimento é um ato explícito que confirma a consciência do benefício. Não basta a pessoa ter o sentimento de gratidão. Segundo Tomás de Aquino, ele diz que a gente precisa verbalizar isso, dizer muito obrigado. E em terceiro lugar, terceiro ato,
que ele considera é retribuir conforme as possibilidades. Ou seja, a gratidão exige retribuição, mas não necessariamente em igual medida. Deve ser proporcional às capacidades de quem retribui ao benefício recebido. E esse tratado de gratidão de Tomás de Aquino ganhou notoriedade quando, em 2014, um professor português chamado Antônio de Nóvoa, ele falava aos alunos da Universidade de Brasília. Você deve ter visto na ocasião esse discurso dele. E ele se baseou no tratado de Tomás de Aquino para falar dos 3 níveis de gratidão. O primeiro, o nível cognitivo, do reconhecimento, é o nível da boa educação, é aquele nível que nos leva ao agradecimento ao caixa dos supermercados, alguém que nos ajuda quando uma bolsa cai, uma bolsa com compras. É a gratidão que a gente deve retribuir ao garçom no restaurante. Antônio de Nóvoa, ele falava desse primeiro nível, pegando emprestado a ideia de Tomás de Aquino, o nível do reconhecimento, que é o nível superficial. Ele fala nessa palestra, aliás, ele citando essa palestra, ele fala que do nível do agradecimento, que é o nível médio. E ele fala, em terceiro lugar, do nível mais profundo, que é o nível do vínculo. E esse professor português, ele disse uma coisa que eu não tinha atentado até então. Ele disse que só na língua portuguesa nós encontramos a ideia da gratidão nesse nível profundo. Quando nós dizemos obrigado. E ele trabalha esse tema dizendo que só na língua portuguesa nós conseguimos entender essa ideia da gratidão no nível profundo quando nós dizemos muito obrigado. Obrigado significa eu estou obrigado. Significa eu tenho uma obrigação por aquilo que você me fez. O texto bíblico, ele nos leva a esse nível profundo de gratidão. Quando Davi, no Salmo 103, ele nos convida à gratidão, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Uma outra tradução mais enfática diz assim: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não sabemos o contexto histórico no qual Davi se viu inspirado a escrever este salmo. Mas é absolutamente clara a visão que ele nos apresenta de quem é Deus e de quem nós somos. Fala de um Deus que ama de forma incondicional o pecador. Fala de um Deus que é rico em misericórdia. Fala de um ser humano que é pó, como está no verso de número 14. Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele diz,
Quanto ao homem, os seus dias são como a erva e como a flor do campo. A fragilidade da realidade humana. Quantos conhecidos nossos que entraram no ano de 2024 e não saíram dele. Ou melhor, saíram dele. E no texto, Davi nos apresenta algumas razões que devem nos inspirar a gratidão. Nessa noite, nós vamos finalizar o culto daqui a pouco orando, obviamente, orando por necessidades, por desafios, mas, sobretudo, eu quero lhe encorajar a ter o seu coração inundado por gratidão. Você disse que tem pelo menos um motivo de gratidão. Há benefícios que as pessoas podem fazer por nós, mas há outros que só Deus pode fazer por nós. E aqui, o salmista nos apresenta algumas razões para agradecimento. Verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O salmista relembra cuidadosamente as bênçãos que recebeu de Deus. E ele começa dizendo, é como se Davi estivesse olhando no espelho e falando para ele mesmo. Ele, o Senhor, perdoa todas as tuas iniquidades. Uma das figuras que eu mais admiro na Bíblia é a figura de Davi. Normalmente, nós nos lembramos de Davi por duas situações, ou três. Lembramos de Davi como autor do Salmo 23. Lembramos de Davi na vitória magnífica que ele teve contra o gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura, que olhava para aquele garoto sem aparência, porque dos filhos de Jessé, Davi era o que menos impressionava. E aí vai uma verdade extraordinária, Deus não olha como nós olhamos. Mas há o terceiro, e talvez o fato mais marcante da vida de Davi, que muitos de nós nos lembramos, que foi a tragédia moral do adultério que Davi praticou. Nós, seres humanos, olhamos e nos lembramos das pessoas pelas conquistas ou pelas derrotas. Talvez mais pelas derrotas do que pelas conquistas. Mas quando eu venho ao Novo Testamento, a visão que o livro de Atos nos apresenta sobre Davi não é nem o Davi que venceu Golias e nem o Davi que foi derrotado moralmente. Você sabe como é que Davi é visto? Está aí no livro de Atos, capítulo de número 13 e versículo de número 22. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade.
Isso é libertador. Pode ser que alguém esteja olhando para você e tentando levantar o seu passado, tentando jogar luz naquilo que você quer colocar no fundo do abismo, tentando trazer à memória aquilo que você quer esquecer. E eu quero, nessa noite, dizer que quando Deus olhou para Davi, Ele não o viu a partir do seu fracasso. Ele o viu a partir daquilo que Davi se tornaria e se tornou. Extraordinário rei de Israel. Então, o primeiro motivo de gratidão é o motivo de sabermos que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Em segundo lugar, verso 3, Salmo 103. Sara todas as tuas enfermidades. Não necessariamente as enfermidades do corpo, porque há a doença do corpo e há a doença da alma. Nem toda doença do corpo receberá de Deus a cura. Mas toda doença da alma, para aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele é curado. O pecado na Bíblia é chamado de doença. Destrói a beleza moral da criatura. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 6, comparados com Jó capítulo 42, com Salmo capítulo 38. Pecado é doença na alma. E o salmista diz, Ele sara. Diz ainda o outro motivo para agradecimento, redime a tua vida da perdição. Você sabe o que é redimir? É retirar da destruição alguma coisa, do meio do fogo, alguma coisa que está sendo destruída. Imagine um incêndio, como vários já aconteceram. Como aconteceu lá nos Estados Unidos, no ataque às Torres Gêmeas. Quantos bombeiros morreram salvando vidas. Salvaram alguns, com o preço de eles mesmos terem perdido a vida. A ideia de redimir é a ideia de alguém que entra num fogo, que entra numa situação extremamente inóspita, com o risco da própria vida, e faz isso para resgatar alguém. Foi isso que o Senhor Deus fez através de Jesus. E certamente que esse é um motivo de gratidão. No verso 4, ele apresenta ainda um outro motivo. Ele te coroa de amor e de compaixão. A compaixão do Senhor, aquilo que Jeremias disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus nos olha a partir da lente de Jesus Cristo. E para o maior pecador, o único Salvador. Motivo de gratidão. E nesse momento do culto, eu quero fazer uma dinâmica com você. Me ajuda, Emerson. Você vai receber um pedacinho de papel. E eu quero pedir aos introdutores, por gentileza, que rapidamente distribuam.
E eu quero pedir para você escrever pelo menos um motivo de gratidão. Distribua aí para alguém ajudar, por favor. Lá na galeria também. Você vai, se não tiver caneta, você vai escrever um pedido, um motivo de gratidão. Entenda que agora não é motivo de pedido. Você vai colocar um motivo. Pelo menos um. Pelo menos um. Nós temos aqui uma urna que ela está repleta de pedidos de oração. Mas hoje nós vamos colocar naquela urna os nossos motivos de agradecimento. Ok? Você pode ir escrevendo aí o seu motivo de agradecimento. Dê a música aqui. Você refletir bem. Um motivo de agradecimento. Um motivo de agradecimento, pelo menos um. Quem é que precisa de caneta? Olha, algumas pessoas precisam de caneta. Um motivo de agradecimento, pelo menos um. Você teve uma bênção na sua saúde nesse ano? Na sua família? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se o seu motivo de gratidão for uma pessoa, coloque o nome dessa pessoa. Nós não vamos ler o seu motivo. Nessa noite, neste último culto do ano, nós queremos fechar o ano com a temática gratidão. Gratidão. Você pode escrever aí o seu motivo. Eu também quero um papelzinho aqui, viu? Papel e caneta. Sinceramente, irmão, seu coração é grato? É ou não? A Jesus o que fez por mim. Vamos ficar em pé. Bênção sem medida. Pessoal do louvor, pode vir ajudar. Seu amor por mim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou
viera a ser, eu ofereço a Deus. Só um momento. Se eu desafiasse você a trazer pedidos, certamente que você traria muitos deles. Mas hoje queremos dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. E enquanto nós cantamos, se você desejar trazer o seu motivo de gratidão, para que ele se misture aos pedidos que estão ali. A temática que deve imperar nos nossos corações nesta noite é: Senhor, muito obrigado. Obrigado por minha esposa, minha família. Vamos fazer isso? Faça quem quiser. Depois onde vamos encerrar o culto orando juntos. Bênção sem medida, pra provar seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver. Cante pra ti, sua vontade sentir. E se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. com seu sangue. Com seu sangue, A igreja cantando. salvou-me, seu poder transformou-me. Obrigado, Jesus.
Quero viver pra ti. Tua vontade sentir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. para encerrar a igreja. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória pelas bênçãos, pelas bênçãos sem fim. Aleluia. Nós vamos encerrar o culto. Eu gostaria de lhe convidar a ficar junto da sua família. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo ano de 2024. Por mais que nós tenhamos vivido momentos difíceis, páginas que gostaríamos que não tivessem acontecido, mas nós não queremos olhar para isto. Nós queremos agradecer. 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 Nós vamos orar. E depois eu quero lhe desafiar a dar um abraço na sua esposa, seu marido. Diga o quanto essas pessoas são importantes para você. Há pessoas que dizem assim: eu não consigo dizer. Palavras de gratidão póstumas, depois que a pessoa parte, não tem efeito. Fale enquanto a pessoa pode ouvir. Abrace enquanto ela pode ser abraçada. Beije enquanto ela pode ser beijada. Senhor, no apagar das luzes do ano de 2024, não obstante ter sido um ano tão difícil para tantos, perdas de pessoas queridas que partiram, que deixaram uma lacuna de saudade, perdas financeiras para outros, perdas profissionais para outros. Mas nós queremos, Deus, fechar este ano dizendo o que o salmista Davi nos encorajou a fazer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e
tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Obrigado, Senhor. Obrigado por nossas famílias. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, nós não estivemos sozinhos. É promessa do Cristo ressurreto, que disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós tomamos posse dessa palavra. Muito obrigado, Senhor. Entregamos a Ti o ano de 2025. Não sabemos o que nos aguarda, mas descansamos naquilo que a palavra diz sobre o Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso El Shaddai, o nosso protetor, o nosso Jeová Rafá, o nosso Deus que é justiça, o nosso Deus que é amoroso, longânimo, tardio em irar-se. Nós nos firmamos no que a Tua palavra diz sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, por este ano. Obrigado por esta igreja que tem buscado avançar, proclamando a causa bendita do Evangelho. Quero agradecer por minha família, minha amada esposa, filhos, netos. Agradecer pelos pastores desta igreja. Agradecer pelos líderes. E agora, Senhor, que vamos para os nossos lares. Nós queremos seguir debaixo desta bênção. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco seja, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Feliz 2025. Vamos dar uma bonita salva de palmas para o Senhor.